planejamento para os goleiros. Como falar de planejamento independente do nível da minha equipe? É sempre uma tarefa muito difícil, porque você trabalha com diversos níveis, seja na categoria de base, na escolinha, ou no clube, ou no mais alto nível profissional. Então, quanto mais informações você conseguir agregar, principalmente no início de uma temporada, né? Se você, por exemplo, está fazendo o personal de um goleiro e ele trabalha numa equipe, quanto mais informações ele te fornecer, melhor para você fazer um planejamento para ele, porque você vai considerar dentro de um calendário os momentos-chave que ele tem que estar, chaves que ele tem que estar preparado. Então, o calendário anual da sua equipe é fundamental para você planejar o seu treino, seja no nível que você estiver trabalhando. Tempo e espaço disponível para o treino da semana, né? Se você está numa equipe, quantos horários por semana eles vão te oferecer para você distribuir o seu conteúdo, se você vai ter metade de uma quadra, se você vai ter a lateral da quadra, então você tem que estar preparado para tudo que eles vão, que vai aparecer para você. Tem que se adaptar, seja, como eu falei, em qualquer nível profissional. Plano tático da equipe, como é que o goleiro se encaixa no plano tático da equipe, se o treinador vai utilizar o pé, a mão dele, o goleiro linha, a distribuição de jogo, as coberturas dele, como que o treinador vai utilizar o goleiro além de defender as bolas, né, como objetivo principal dele. Então, tem que estar bastante ciente disso tudo quando você vai planejar. Periodização, e aí a periodização eu divido em periodização física, que é aquela periodização que você trabalha junto com o preparador físico, qual o modelo de periodização, como que você vai encaixar o goleiro, em que momento você vai poder focar mais no trabalho que você quer. Como eu venho sempre falando, o treinamento de goleiros ele tem sempre um viés físico muito alto, então você precisa estar sempre muito ciente dos aspectos físicos e a sequência de treinamento dos aspectos físicos para desenvolver o seu goleiro. Então, o aspecto físico na periodização tem que ser considerado para que você consiga maximizar os níveis de potência e de velocidade do goleiro, que são as qualidades físicas primordiais para ele. E o que eu chamo de periodização técnica, né, que é focar uma sequência pedagógica de fundamentos dentro da preparação dele para aquela temporada. Não só treinos mistos abordando várias técnicas o tempo inteiro, mas uma sequência. Como é que eu vou seguir essa sequência? De que forma? Quais trabalhos que eu vou desenvolver primeiro? Então você tem que considerar tudo isso no seu planejamento. Respeitar os princípios científicos do treinamento esportivo, isso é importantíssimo. Você tem que ter conhecimento deles para você poder, como eu falei, o trabalho da preparação de goleiros envolve muitos aspectos físicos, então você precisa respeitar esses princípios científicos do treinamento esportivo para que você consiga obter resultados e não prejudicar o desenvolvimento dele, em vez de ajudar, prejudicar. Então você tem que evitar isso. Dessa forma, respeitando os princípios científicos, você consegue seguir esse caminho. E por último, o controle de carga, que vai ajudar você a monitorar o seu treino, como que você está desenvolvendo ao longo da semana, dentro da periodização, daquele ciclo que você criou para aquela semana, daquele microciclo, daquele mesociclo, se naquele dia você trabalhou demais. Então, você pode partir de situações simples, como percepção subjetiva de esforço, controle do tempo de treino, e aí você tem mecanismos como monotonia, carga aguda crônica. São situações simples que você pode trabalhar com o seu goleiro e se você tiver a possibilidade de fazer o controle de carga junto com o preparador físico, melhor ainda. Mas se não for o caso, você tem que buscar fazer o seu controle para você poder ter noção exata do desgaste que o goleiro vem sofrendo ao longo dos treinamentos, ao longo daquela semana, para ele poder até mesmo justificar, às vezes, um desempenho ruim ou bom, de acordo com o nível das cargas que foram aplicadas para ele em sequência naquela semana. Aqui um exemplo de um planejamento, vocês podem ver em amarelo aí são as competições da UEFA, do nosso clube aqui, então a gente conseguiu desenvolver um planejamento voltado para esses momentos mais importantes da temporada, que acabaram combinando com a classificação para as finais em abril. Aqui uma montagem básica de um planejamento, período preparatório, pré-temporada, trabalho de condicionamento físico, os testes físicos, condicionamento físico e técnico, e aí já ali naquele último item já vai se aproximar do trabalho de preparação técnica e tática,
Eles se misturam ali até chegar mais próximo do período pré-competição, que é o momento de afinar realmente, de apurar as necessidades específicas dele e deixar ele mais leve, para ele poder entrar no período competitivo de forma mais saudável. Aí no período competitivo, manutenção técnica a todo instante, os exercícios de manutenção e as correções que têm que ser feitas sempre após cada jogo, analisando todo aquilo que deu certo e que deu errado. Aqui um videozinho curtinho de um teste físico, vocês podem ver os goleiros de branco ali, eles fizeram junto com os jogadores de linha, então todo mundo trabalhou junto, como é normal para a gente aqui sempre que possível. No terceiro item a gente vai falar sobre a montagem da sessão específica de treino. A sessão específica de treino do goleiro tem que levar em consideração alguns aspectos. Tempo disponível, se você tem meia hora, se dentro dessa meia hora, quando iniciar o treino da equipe, o treinador pode te dar mais um tempinho, ou se você vai treinar ele no contraturno, em um horário separado. Então, você tem que considerar tudo isso para você poder ter esses itens ali sendo utilizados de forma eficiente. Objetivos do treino, qual valência física que você está trabalhando naquele dia, naquele momento, se é um treino de velocidade, se é um treino de força. Então, você tem que ter como um dos objetivos do treino e está marcado ali sempre no teu papelzinho qual a valência física que você está desenvolvendo e qual o fundamento técnico que você quer priorizar, né? Qual sequência técnica, você está trabalhando 1 para 1, saída de gol, o que você está fazendo. Número de repetições dos exercícios, respeitando a curva volume-intensidade, se eu quero um trabalho mais físico de resistência, um volume maior número de repetições, ou se eu quero ganhar mais intensidade no treino, focar em velocidade, em explosão, eu trabalho com maiores recuperações e menor número de repetições. Número de exercícios, de acordo com o tempo que você tiver, você pode aplicar, né? E a quantidade de goleiros também, né? Pesa no número de exercícios. E sempre, como eu falei, uma progressão pedagógica desses exercícios. 3 aspectos para serem avaliados sempre e sempre levado em consideração durante os treinos. Posicionamento da barreira, em quais ângulos, nas laterais, nas diagonais, a 10 metros, a 12 metros, no meio da quadra, próximo da área, como que o goleiro vai se posicionar, próximo da barreira, dentro do gol. Então, como que o treinador gosta que o goleiro se posicione. Então, são aspectos muito importantes que já tem que ser trabalhado desde as principais das categorias iniciais. Tiro de 10 metros e pênalti, posicionamento, leitura corporal de quem vai bater, são aspectos importantes também de serem considerados durante as sessões de treino. E aí uma sessão específica nossa, basicamente funciona dessa forma, né? Alongamentos estático-dinâmicos, de acordo com a sua necessidade. Eu basicamente foco em alongamentos dinâmicos e o foam rolling, e exercícios de mobilidade articular. Esses 3 para mim me satisfazem, mas existem atletas que gostam do trabalho do alongamento estático, você vai trabalhando, conversando com ele, explicando e tentando chegar num denominador comum para poder ele ficar bem confortável na preparação para o treino. Aquecimento técnico, sempre com um viés bem analítico, eu gosto de fazer dessa forma, porque o fortalecimento do gesto técnico é importante. Depois a parte principal, que é o treino em si, e a volta calma, quando há tempo, né, um feedback, uma conversa sobre o que aconteceu no treino, por que você fez aquilo, qual foram os seus objetivos.